Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Convido a igreja para se pôr de pé, para estarmos orando pelo dízimo e oferta da casa do Senhor. E pela eleitora dessa noite, que é a nossa missionária Érica. Amém? Glória a Deus. Tenha suas mãos santas para cá, irmãos. Soberano, poderoso, eterno Deus, ó Pai querido. Pai, graças nós te damos, Senhor, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai. Pai, desde já, Senhor, meu Deus, já te apresentamos o dízimo e a oferta da tua casa. Também, Senhor, meu Deus, os dizimistas, os ofertantes. Senhor, meu Deus, também aquele que não pôde ofertar, aquele que não pôde dizimar, Senhor, meu Deus. Tu sabes, Senhor, meu Deus, e sonda, Senhor, meu Deus, o coração, meu Pai. É o Senhor, meu Deus, que traz a provisão, Senhor, meu Deus, para as nossas vidas, ó Pai querido. Que o Senhor venha quebrar, Senhor, meu Deus, todo encanto do maligno, tudo aquilo que tem se levantado, ó Pai querido, contra a vida dos teus servos. Abençoa, prospera, abre a porta, Senhor, meu Deus, de excelência na vida de cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós já te apresentamos a preleitora, meu Pai, desta noite, em cujo o Senhor já deu a tua palavra. Senhor, meu Deus, prepara a tua igreja, vai dando-nos no Senhor, meu Deus, discernimento, entendimento, para que venhamos entender e compreender a tua palavra e receber ela, Senhor, meu Deus. Usa a tua serva conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: Jesus. Já saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Culto maravilhoso. A glória de Deus sempre está neste lugar. Glória a Jesus. Sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1. Já louvo a Deus pelas nossas vidas. Já louvo a Deus por esse culto da vitória. Eu perguntei a Gabriel: Gabriel, o último culto da vitória do ano de 2021. Ele: não, o culto da vitória do ano 2021 vai ser na virada. Glória a Jesus. Mas já estava agradecendo a Deus por esse ano. Nós, toda sexta-feira, Deus tem nos sustentado. E Deus tem nos capacitado. Ele tem suprido as nossas necessidades. E nos dando a graça de estar continuando, fazendo aquilo que a gente começou. Aleluia. Amém? Quem faz isso é a videira verdadeira. Glória a Deus. Vamos ler o primeiro, o segundo, o terceiro versículo. Depois nós vamos para o versículo 11 até o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus me deu o tema dessa palavra semana passada. Estava no meu quarto conversando com Jesus. Fiz os meus fazeres, de mulher, de casa, de cuidar da família, de alimentar a família. Depois fui no meu quarto e comecei a conversar com Jesus, folheando a sua palavra. E ele me deu a palavra, que a palavra dele é inerrante. O tema dessa mensagem é: a minha palavra, a palavra de Deus, é inerrante, é infalível. E nós vamos saber por quê. Aqui está cheio de novo convertido, Glória a Deus. Você vai sair daqui mais crente hoje. Louvado seja Deus. Já louvo a Deus, porque essa palavra, irmão, ela é absoluta. Glória a Jesus. Quem está nessa palavra não sai envergonhado. Quem vive essa palavra vive constantemente o fruto dessa palavra. Aleluia. Porque essa palavra se cumpre. Louva. E essa palavra, ela se cumpre. Muitas das vezes nós somos novos convertidos, estamos na igreja, às vezes o pastor vai demonstrar, às vezes uma palavra dura não entende, a
essa missionária está usando o púlpito para mim, essa missionária está usando a circunstância para mim, esse pastor não está diretamente falando o que é certo para mim. Mas a caminhada, essa palavra se cumpre. Aleluia. E ela é viva. Por isso que quando eu e meu esposo começou esse ministério, Deus deu uma ordem. A gente estava na Bahia orando. Quando a gente viajou, e ele disse: eu sei o que vocês estão passando por causa da minha palavra naquele lugar, mas permaneça na palavra. Reja a minha casa na palavra. Aleluia. Permaneça interpretando a minha palavra na minha casa. Não negocie a minha palavra. Continue na minha palavra, porque só a minha palavra permanece. Só a minha palavra prospera. Você não vai ver nada. Você vai dizer assim: não está acontecendo nada. Quanto mais eu estou pregando ela, quanto mais eu estou ensinando ela, mas a minha palavra é viva. Aleluia. E ela tem poder. E ela tem poder onde ninguém mais tem poder. E ele bradou no coração do homem. Vocês, obreiros da casa do Senhor, não desista dos seus discípulos. Aleluia. Permaneça. Muitas das vezes não vai estar do seu lado, mas permaneça orando. Aleluia. Permaneça em oração, porque contra a oração não tem defesa. Aleluia. Aleluia. Contra a oração não tem defesa. É a água que rega essa palavra. Amém, meus irmãos? Agora eu vou entrar na minha mensagem. E nós lemos aqui a introdução da minha mensagem. Deus deu em João primeiro. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. E estava no princípio com Deus. E tudo que foi feito foi através dele. Sem ele nada tinha feito. E aí Jesus, ele começou a falar para mim. Fala de mim. Eu falei: vou falar do Senhor. Ele: não, fala de mim. Fala da minha palavra. E aí eu estava lendo, estudando, aí não teve a chuva. Aí quando eu abri minhas páginas das igrejas, dos mestres que eu estudo a palavra, estava lá que era o dia da palavra. Era uma homenagem que estava dando o dia da palavra de Deus, o dia da Bíblia. E Deus, nesse dia, eu estava no quarto, ele falou bem assim: ó, é a minha palavra, fala da minha palavra. E você vê que Deus está em todos os contextos. Deus está em todo o domínio. Que tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Aí tem crente que fala assim: eu vou festejar dia da Bíblia, dia da Bíblia todo dia. Homenagem à palavra. Eu só sei que Deus disse: hoje fala da minha palavra. Aleluia. E era homenagem ao dia da palavra, da Bíblia. E o Espírito Santo já tinha ministrado no meu coração para eu falar da palavra do Senhor. E aqui Jesus era o verbo. Aqui está falando de Jesus. O verbo, ele estava sempre com Deus porque ele era Deus. Já está falando aqui, autenticando a deidade de Jesus. E nós vimos que ele veio para os dele, que foi Israel. Ele disse: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos. Deu o poder de serem feitos filho de Deus. Aleluia. Essa graça nos alcançou. Ele veio a nós e nós o recebeu. E ele deu o direito, ele deu o poder de serem feitos filhos. O que é filhos? Herdeiro dos céus. Herdeiro de Jesus. Herdeiro daquele que veio e se fez carne no meio de nós. E Jesus, ele se fez carne no meio de nós, como foi no 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo João está dizendo aqui que ele vivenciou Jesus. Ele viu Jesus, ele
contemplou Jesus, ele ouviu Jesus e ele viu as maravilhas que Jesus fez. Ele viu Jesus crucificado, ele viu Jesus ressurreto e habitou no meio de nós. Estamos falando com o homem que ele viveu com Jesus e ele escreveu a sua vida com Jesus, para nos deixar exemplo e ensino. E nós vemos aqui que Jesus, ele veio nos dar esse direito, essa vida. No versículo 4 está dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele veio para os deles não receberam. Mas Jesus, ele veio, e todos aqueles quanto o receberam, ele deu o direito, ele deu o poder de serem feitos filho de Deus, todos aqueles que crerem no seu nome. Glória a Deus por isso. E em Mateus 7, 24, Jesus, ele está falando daqueles que receberam, daqueles que creram, daqueles que permaneceram. Como seria a sua vida com Deus? Como seria o seu ministério com Deus? Como seria o seu casamento com Deus? Como seria a sua família com Deus? Porque essa palavra garante. Ele é Deus. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou em nós. Quem? Jesus. E nós vemos aqui no Mateus 7, 24... Jesus terminando o seu sermão na montanha, o seu ensinamento na montanha. Aí Jesus, no seu fim do seu ensinamento, ele dá essa ilustração sobre o homem que edifica a casa na rocha e a casa na areia. Nós vemos aqui que Jesus, ele traz um ensinamento, dando essa ilustração ali no contexto que eram os judeus, que estavam ali ouvindo Jesus, de todas as circunvizinhas, dali da região. E ele disse: todo aquele, individualmente, indivíduo, decisão individual, porque Jesus cria indivíduo. Deus, através da sua graça, ele age agora individualmente. Não precisa você pertencer a um povo que diz que só aquele povo é de Deus. Não, através da graça, através de Jesus, o verbo que se fez carne, ele diz: todos aqueles que me receberem, eu dei o poder de serem feitos filho de Deus. Ele tem direito a essa promessa. Individualmente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ali ele vem dizendo: aí quando veio sobre ela a chuva, os rios, os ventos, só assaltando e assoprando sobre ela, ela permaneceu firme, ela não caiu. Mas todos aqueles que ouvem e não pratica, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia, e veio sobre ela as chuvas, e veio sobre ela os rios, e veio sobre elas os ventos, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Porque Jesus trouxe essa ilustração e esse contexto naquela época aos judeus. Ali estava a região da Palestina. A região da Palestina, a maioria do ano, a maioria do tempo, por causa de grandes aspectos, vários aspectos, os leitos dos rios, eles secam. Mas quando chega o verão, o inverno e a primavera, eles começam de novo a encher. E ali começa a ter inundações. Os palestinos, eles construíam a sua casa com tijolos de barro ou então de pedra. E ali eles faziam a casa. Então quando vinha essa inundação, a argamassa, ela molhava, e quando ela molhava, ela começava a derreter. Quando ela derretia por causa
do sol, que era muito quente, as casas começaram a cair. Por isso que Jesus trouxe esse contexto, essa ilustração no Sermão da Montanha, para eles entenderem, que Jesus era essa rocha na vida deles, que poderia vir sobre a sua casa. Pode sim acontecer, porque Jesus não nos escondeu isso nesse mundo. Pode vir uma grande tempestade furiosa sobre esta casa, mas esta casa que está alicerçada, que está edificada na rocha, ela fica firme, ela não cai. Individualmente, assemelho-ei a este homem prudente, pois aquele que ouvir a minha palavra e viver, xarabá, essa palavra se cumpre sim. Creia. Por isso que eu estou de pé, porque eu creio nela. Eu creio em Jesus. Jesus está te chamando a atenção hoje. Xarabá, suriabá. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa como você se encontra, se você ouvir e viver, colocar na sua vida, crendo nesse ensinamento de Jesus Cristo, que é o Verbo, é o poder de Deus, pode vir uma grande tempestade furiosa contra a tua vida, mas tu ficarás firme. Xarabaço, creia que ela está agindo. Ei, xereba, Hanaka, xereba. Jesus hoje falou: abra a boca e pregue as boas novas com autoridade. Como essa autoridade missionária? Crendo. Xereba, darabá. Pode vir toda a fúria, ele está dizendo. Fica de pé. Permanece a palavra. Permanece a promessa. Permanece o seu ministério. Permanece o seu casamento. Permanece a sua família. Permanece o plano de Deus na tua vida, que é muito além do que você pensa. Porque Deus não explica tudo para você não, porque Ele é Deus. E outra coisa, essa palavra é absoluta. Não temas. Essa palavra é o próprio Deus. Deixa o caquinho se levantar contra ela. Quem pode contender com o toleiro? E nós vemos aqui que Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, esse Deus vivo, todo-poderoso, que graças a Deus Ele veio a nós e nós o aceitou. Aleluia. Depois que Jesus foi batizado, Mateus 4, outros evangelhos também tem, mas eu trouxe Mateus 4. Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado, ali cumpriu as escrituras em Jesus. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. Chegando lá, Jesus teve fome, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, para mostrar que pela palavra nós vencemos as tentações, e através da palavra nós alcançamos a grande esperança, a vida eterna. Aleluia. Ela é poderosa. Em Mateus 4:4, quando Satanás tentou a Jesus para transformar pedras em pães, porque a Bíblia diz que Jesus estava com fome, e aí Jesus se defendeu na palavra. Aleluia. Porque Jesus veio cumprir a lei. Muitos pregam aí que Jesus era contra a lei. Jesus é pacífico. Jesus produz paz. Jesus não é Deus de confusão. Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Porque nem eu e você conseguiu vencer o pecado, mas Jesus venceu por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela mandará. Quem crê nesta palavra poderosa, quem crê nesse verbo
Eu estou sentindo a glória de Deus nesse altar. Amandoreba. Xaramandai Assúria. Oh, Jesus. Jesus aqui pregou para Satanás. Deuteronômio 3:8. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Deus vivo. Jesus pregou para Satanás, porque contra a palavra ele não pode. Nada e ninguém pode contra a verdade. Prevalecerá eternamente a verdade, a palavra de Deus. Viva, viva, viva a palavra. Viva. Ele não pode contra a palavra na sua vida. Ele não pode contra Deus na sua vida. Jesus passou um momento de solidão. Viva a sua solidão, mas viva com a palavra. Jesus passou um momento de abandono, mas Jesus vivia a palavra. Jesus trouxe um ensinamento para nós. Jesus derrotou o diabo com as mesmas armas que nós temos na nossa vida. Jesus derrotou o diabo com as mesmas armas que temos à nossa disposição. A palavra, a espada do Espírito, de Ramansúria, a arma de Deus, que está escrito em Efésios 6:17. A espada que te defende, você ataca contra as tentações do diabo. Xeriba, contra você mesmo, ela te defende contra o teu eu. Ela te defende e ela se ataca. As suas vontades, ela te defende, porque nós não sabemos de nada, e sua palavra é tudo e sabe de tudo, que é Jesus. 2 Pedro 2, Epístola de 2 Pedro, Epístola de 2 Pedro 2, versículo 19. A palavra de Deus nos diz: aleluia, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também escravo. Mas também nós vimos que a palavra de Deus, ela liberta de toda a escravidão. Aleluia. E aqui está a libertação da escravidão, daquilo que vencia, que não vence mais, que é o pecado. Cada um tinha suas dificuldades, cada um aqui tinha suas fraquezas. E Pedro disse que sem Jesus a gente não ia vencer. Ninguém vence. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz ser escravo. Quando você dizia não, você já estava fazendo. Mas nós temos algo que tem todo o poder e veio e habitou em nós. E veio da sua vida para a gente hoje ter esse poder de serem feito filho de Deus, de ter a liberdade do pecado, ele não dominar mais, você não ser mais vencido. Aramachúria. E aqui está a solução, João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É o verbo que se fez carne, Jesus. Essa verdade viva, encarnada no Filho Jesus. E aqui no mesmo capítulo de João 8:32-36, ele determina com afirmação: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é ponto final.
Arabassúria. João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. É por isso que você hoje vai sair mais santo do que como você entrou. Glória a Deus. Oh, Nassúria. Não precisa você fazer nada para ela agir, não. Ela age por si própria. Glória a Deus. Ela age na sua vontade contra a sua vontade. Aleluia. Aramachai. Oremando que ranaiasai. Porque ela é viva. E ela é poderosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus me dá revelação dentro da palavra, mas eu guardo para depois. Chamando que essa. Aleluia. Ela está agindo. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que pregar a palavra com autoridade, Aleluia. vivendo ela. Aleluia, Jesus. Quem faz é Ele. Glória a Deus. Abra a boca e prega a palavra. Abra a boca e pregue a palavra. Hoje foi cantado aqui que Deus quer te usar. Deus quer que você seja influenciador, como Jesus foi. O que nós aprendemos que Jesus defendeu. Jesus pregou Deuteronômio 3 para Satanás todinho, em defesa das tentações no deserto. Não foi na bonança não, foi no deserto. O que é que Jesus nos ensinou? Jesus vivia a palavra de Deus, não pelos seus caprichos, dos seus próprios apetites. Aleluia. Ele vivia a palavra para fazer a vontade do Pai. Que essa palavra venha hoje germinar no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Que você venha ser alicerçado nessa rocha. Começando agora a sua vida nessa rocha. E tudo o que essa palavra lhe apraz fazer na sua vida se cumprirá. Você crendo nessa noite. Porque um dia eu cheguei na igreja como você. Só que eu criei nessa palavra. Eu amei essa palavra. Eu abracei essa palavra. E essa palavra hoje, ela que vai fazendo a obra na minha vida. Aleluia. E para eu continuar fazendo a obra de Deus. Aleluia. Ela é viva. Ela é Deus. E ela ainda aperfeiçoa poder na sua fraqueza. Você pensa que não vai dar mais, que você vai desistir, que você não aguenta mais, que você não vai dar em nada. Aí ela te dá poder nessa fraqueza que você está sentindo. E quando você vê, você fez melhor ainda do que aquilo que você sempre preparou para fazer. O Deus que confunde a terra é a palavra. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Processo de santificação, a palavra. Você vem para a casa de Deus ouvir a palavra. Você vem para a casa de Deus praticar a palavra. Você pratica a palavra na sua casa. Você pratica a palavra onde você colocar a sola dos seus pés, porque você está vivendo ela, ela está viva em você. E você está sendo santificado na palavra. Cada dia mais separado do pecado. Cada dia mais separado daquilo que desagrada a Deus. Cada dia mais santificado e mais perto de Deus. Hebreus 4:12, não podia deixar de falar dela. Aqui é muito profundo sobre a palavra. O escritor das Epístolas dos Hebreus, ele trouxe para nós que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia.
Porque a Epístola dos Hebreus trouxe isso da palavra. Essa palavra, ela é viva, ela é divina, ela é eterna. Glória a Deus. Essa palavra é eficaz, ela permanece, ela tem poder, ela é poderosa. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela divide, ela consegue fazer isso. Dividir o espírito da alma. Ela consegue dividir os seus pensamentos espirituais das suas vontades. Da vontade da sua alma. Ela consegue fazer essa divisão e ela penetra. Quando eu falo isso, há poder de Deus nesse lugar. Aleluia. E a Bíblia diz que ela divide. Ela separa os seus pensamentos das suas emoções. Aleluia. E ela penetra. E ela também separa das juntas e das medulas. Ela cura as suas vontades malignas. E ela santifica os seus pensamentos, vivificando o teu espírito. Aleluia. E da junta e da medula, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Tem coisas que é invisível, mas a palavra de Deus, ela penetra em eu e em você. A medula dividindo, a junta da medula. Tem algumas doenças que elas já são visíveis sanguineamente no sangue pela medula, mas invisível ainda na motorização do seu corpo. Mas a Bíblia diz que a palavra ela penetra e ela divide. Ela vai lá aonde ninguém ainda viu. E a Bíblia diz que ela é viva e ela é poderosa. É como uma árvore. Uma árvore, ela está em pé. Mas, quando vem uma tempestade, ela cai. Quando ela cai, você vê se o centro dela está saudável ou podre. Aqui Jesus está dizendo que a palavra, ela penetra. E ela também, ela define. Ela vê, ela opera naquilo que é invisível no seu eu. Xaramansúria. É por isso que é liberto. Porque só Ele vai, só Ele penetra, só Ele vê e só Ele pode te libertar daquilo que você não vê e não pode. O pecado. Aonde está a raiz? Aonde ele está dominando em mim? A Bíblia diz que em Jesus a palavra ela penetra e ela é poderosa e ela define. E ela liberta. Por isso que tem essa reparação não adianta. Tratamento de alcoólatras anônimos não adianta. Se trancafiar numa clínica por causa da pornografia não adianta. Mas quando a gente abre o coração para essa palavra, que Ele veio e todos aqueles que o recebeu, Ele deu poder de serem feitos filho, salvo, cordeiro. Oh Jesus, o Evangelho é entendimento. Quem crê vai dando glória. Quem crê que Jesus está fazendo essa obra em você. Se tem enfermidade visível aí, a palavra está penetrando. E ela é poderosa para definir e curar. Aleluia. Pode ser na sua alma, pode ser no seu espírito, pode ser na medula, pode ser nos seus ossos, pode ser no seu corpo. Ela está dizendo, nada escapa de mim. Eu penetro, eu penetro, eu penetro. Ela cura e ela liberta. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
6,33, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra: vida eterna, vida abundante, vida satisfatória, vida de plenitude. Você é satisfeito, nada te falta, você é livre. E Jesus, hoje essa palavra ela está penetrando, porque eu estou sentindo ela operar. Eu estou sentindo, ela está indo no invisível, ela está penetrando, e ela é viva, ela está dando vida, e ela tem poder, ela está libertando, ela está curando, ela vai batizar com fogo, ela está salvando. Vai levar o culto para casa? Eita glória! Leva essa palavra contigo. Leva Jesus contigo. Creia. Creia, você vai orar hoje crendo nessa palavra pela sua vida, pelos seus sonhos, pela sua família. E você vai ver a maravilha que Deus vai fazer. Jeremias, ele falando com o povo, Jeremias capítulo 23, versículo 29. O nosso profeta Jeremias, perseverante naquilo que Deus enviou, pregando a palavra. O povo se ouvia, ele pregava a palavra. O povo batia no rosto dele, o povo jogava ele na cisterna, quando ele saía, ele pregava a palavra para o povo. Porque ele cria na palavra. Ele cria no verbo vivo, que estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele cria na esperança. Ele cria na esperança. Ele sabia que o Messias ia vir. Ele sabia que tinha redenção. Então não importava o que o povo fazia, ele pregava a palavra. Jesus está em busca desse soldado nesses dias. E como foi dito aqui, Jesus quer te usar, Jesus quer te exaltar. Em Jeremias 23, 29, ele diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmuíça uma penha. Ele está dizendo: não desacredite na palavra. Quando a gente frustra, irmão, que a gente para. Jeremias está dizendo aqui ao povo: não desacredite. Não fique sem acreditar na palavra. Diz o Senhor. Viva, porque ela se cumpre. Essa igreja de pé em nome de Jesus. Oh, a minha palavra é fogo. Ela purifica, ela santifica, ela renova, ela restaura, ela faz existir o que não existe em você. Ela é martelo que moíça uma penha. Sabe o que é uma penha? Uma montanha bem rochosa. E a Bíblia diz que essa palavra, que é o verbo que se fez carne e estava com Deus, e o verbo era Deus, que é Cristo, o Deus vivo, todo-poderoso, que nós adoramos nessa noite. A Bíblia diz que Ele tem poder de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. A palavra. E fazer tudo novo e novo todas as coisas. Essa palavra está te vivificando. Essa palavra está te renovando. Essa palavra está entrando agora, aquela imuíça, ó. Tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está trazendo tropeço, ela está imuiçando, ela está quebrando, ela está derrubando e ela está queimando. Essa palavra ela está penetrando agora, dividindo o espírito da alma. E ela é apta em definir todas as coisas, os pensamentos e os propósitos do seu coração e da sua mente.
essa palavra ela está operando. Serem feitos filho de Deus. Essa palavra está te dando poder nessa noite. Serem feitos filho de Deus. Receber a promessa de Deus na sua vida. Receber as bênçãos de Deus na sua vida. Ela está agindo e está tirando todo impedimento. Aleluia.